Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Vamos continuar comentando a Bíblia. Chegamos a 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Davi conquista Sião. Amém? Está lá em 1 Crônicas 11, de 4 ao 9. Diz assim: Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repilão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Verso 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e façam os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Rapaz, é impressionante como Davi vai se projetando, vai crescendo, a ponto, de Irão reconhecê-lo como rei. Esse presente de Irão significa que Davi é visto agora como rei sobre toda a nação e não apenas como cabeça da tribo de Judá. Então foi algo que foi acontecendo paulatinamente e é interessante. Davi desprezou toda a afronta que faziam contra ele. É interessante que Jebus, aqui, o rei dos Jebuseus, essa cidade que já teve outros nomes, essa cidade também foi chamada de Salém, agora Jebus, e vai ser chamada da cidade de Davi e na sequência Jerusalém. Uma das cidades mais importantes no mundo, a cidade do rei Davi. E vocês podem ver, em Jerusalém hoje a disputa é grande, entre os judeus, entre os muçulmanos, os árabes e também os cristãos. Então, é uma cidade muito importante para as três religiões monoteístas, as maiores do mundo. Então vejam, as três maiores religiões monoteístas do mundo se concentram e disputam espaço nessa cidade. É interessante porque lá em 1 Crônicas, capítulo 11, o verso 4, vai dizer assim, Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante dos meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região em redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Veja, foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E quando nós entendemos isso, a presença de Deus na nossa vida, nós vamos nos tornando cada vez mais poderosos. Poderosos primeiro para conquistar a nós mesmos. Porque não adianta a gente conquistar o mundo de fora se o de dentro ainda não foi conquistado. É aquilo que Paulo fala quando escreve aos Romanos, a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, quando ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender com todos os santos qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa renovação interior pela palavra de Deus é que vai nos fazer reconhecer o Senhor, Jesus Cristo, sobre a nossa vida. E isso vai nos dar poder de fazermos escolhas acertadas, isso vai nos dar o poder de dominar a nossa carne e não permitir que ela nos governe mais, isso vai nos dar o poder de compreender a nossa vocação, o nosso chamado e seguirmos com alegria tudo aquilo que Deus tem para nós. É interessante, diante de todas as dificuldades, a grande conquista de Davi é Jebus. A grande conquista de Davi é Sião, esse monte, aonde ficava essa cidade, que vai se tornar Jerusalém, aonde Davi vai construir o seu palácio e Salomão, seu filho, vai construir o templo. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós vamos ver que a glória de Deus ela vai sair de um tabernáculo, que era o tabernáculo de Moisés, móvel, e agora vai ser uma casa de tijolos, uma construção muito bem construída, aonde Davi vai preparar tudo e Salomão vai executar e ali será chamado o nome do Senhor. Aquela casa será chamada casa de oração. Amém? E Deus vai habitar no meio do seu povo. É interessante, né? Que nós podemos observar esse crescimento, né? Davi, cada vez, ele ia crescendo mais e mais. Algo paulatino, que ele foi, aos poucos, aprendendo com Deus, crescendo com Deus. E é muito importante nós entendermos isso. Fazer com que o nosso crescimento, ele seja dia após dia. Amém? Glória após glória. Um pouco aqui, um pouco ali. E nós vimos desenvolvendo, né? Juntamente com as pessoas que Deus coloca na nossa vida, é o nosso chamado, a nossa vocação, aquele propósito para o qual nós nascemos. Como isso é importante. Amém? Então, Davi aqui despreza totalmente, né, a afronta do rei. Porque o rei, tentando afrontar Davi, ele diz assim: olha, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Que coisa, hein? Não era nem os soldados, não era nem os poderosos, não, os cegos e os coxos te repelirão. Então, é algo verdadeiramente que a gente fica observando assim, que falta de sabedoria instigou ainda mais, né, o senso guerreiro de Davi. E Davi faz esse pronunciamento aos seus homens, né, no verso 6, diz assim: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante dos meus exércitos. E vocês sabem, né, os famosos valentes de Davi, se destacando aqui, Joabe, filho de Zerua. Ele foi aquele que teve a estratégia de passar pelo uma fonte subterrânea, desviaram essa fonte de águas e ali ficou. Não tinha como avançar pelos muros. Era uma cidade muito fortificada, era o último reduto dos cananeus ali em Canaã. E é interessante, eles conseguem passar por debaixo, né, dos muros, através dessa entrada da fonte e, quando menos espera, os jebuseus são tomados de ataque pelos valentes de Davi e depois por todo o exército. E essa cidade é conquistada, não será queimada, mas Davi vai mudar, né, o seu governo para essa cidade mais estratégica. Vai sair de Hebrom, onde ele havia reinado durante 7 anos e meio, e vai agora estabelecer o seu reinado em Jebus, que vai se tornar Jerusalém, a cidade de Davi, e vai reinar aqui 33 anos. Amém? Vai de forma, assim, gloriosa, né? Reinar sobre todo o Israel. Então, nós vemos aqui que até o rei de Tiro, no norte, né? Ele reconhece agora Davi como alguém realmente poderoso e ele deseja fazer aliança. Diz aqui que ele vai enviar mensageiros, vai mandar madeira de cedro, ou seja, uma madeira rara, vai mandar carpinteiros e pedreiros que edificaram a casa de Davi. Ou seja, enquanto alguns desprezavam Davi, outros honravam a Davi. E é muito importante nós entendermos isso na nossa vida. Sempre vão ter pessoas que vão desprezar,
que não vão valorizar aquilo que nós carregamos enquanto homens e mulheres de Deus. Amém? A unção que nós carregamos. Mas não dê atenção a essas pessoas. Amém? Tem pessoas que vão desprezar, mas tem pessoas que vão valorizar. E você precisa entender que isso vem de Deus, porque foi Deus que te chamou, é Deus quem te vocacionou, é Deus quem te capacita a ponto de que você venha a se tornar poderoso e cresça cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto de celebração que começará pontualmente às 18 horas. Você que não mora em Campina Grande e deseja participar, você pode acessar nossas redes sociais. Nós transmitimos ao vivo os nossos cultos, tanto pelo YouTube como pelo nosso canal no Facebook. Amém? Você que está doente ou com sintomas de gripe, fique em casa e a lista de presença já está aberta. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus nos abençoe e até amanhã.